blocos. Olha, aportou aqui no GAECO de Ipatinga notícias informando sobre a existência de uma máfia de atestados médicos aqui em Ipatinga. Máfia essa que era composta por funcionários públicos, seja da Câmara Municipal, seja da Prefeitura. O que nós fizemos, então? Nós começamos a analisar alguns atestados médicos, deixando claro, nós contamos com o apoio da Prefeitura Municipal de Ipatinga e da Câmara Municipal, que em serviço cooperativo, após autorização judicial, passou a nos municiar com algumas informações que nós estávamos pedindo, na celeridade dos serviços. Então, a dinâmica consistia em algumas pessoas ligadas ao legislativo anterior da gestão passada, elas procuravam pessoas que precisavam de atestados ou até mesmo pessoas que precisavam de viajar, ir em festas, e começaram, então, a disseminar, a dissipar vários atestados de um médico da nossa região. Em oitiva, esse médico negou que esses atestados tivessem sido emitidos por ele, como também negou o preenchimento e assinatura. Em realização de laudo pericial, isso ficou demonstrado, isso ficou comprovado. Outra observação também que fizemos é que, em que pese essas receitas, esses atestados, melhor dizendo, saírem muito deles da rede pública municipal, não constava atendimento para essas pessoas junto à rede municipal. Então, não tinha entrada, não tinha consulta, não tinha registro. E, ao ouvir diversas dessas pessoas, algumas acabaram por confessar essas condutas deletivas, inclusive fornecendo o nome de quem elas conseguiam esses atestados médicos. Esse laudo pericial ele também foi importantíssimo, haja vista que o laudo pericial chegou a apontar a caligrafia de pessoas ligadas a ex-vereadores, inclusive assessores de ex-vereadores, como tendo preenchido esses atestados ou alguns desses atestados. E agora o que acontece com essas pessoas que foram investigadas? Olha, nós temos um total de 26 pessoas. No bojo do relatório final foi imputado crimes diversos a essas pessoas. Salvo melhor juízo, depois o próprio promotor de justiça, o Dr. Bruno Schiavo, ele vai afirmar sobre essa denúncia, vai noticiar sobre essa denúncia, mas salvo melhor juízo, 8 pessoas foram denunciadas e as demais, elas fizeram um acordo de não persecução penal, acordo esse que nós deixamos aí para que o Dr. Bruno Schiavo possa melhor declinar sobre ele. Essas pessoas, elas tinham os dados desse médico, tinham carimbo, como é que elas agiam? Sim, ao que consta pelas investigações, uma dessas pessoas tinha muito contato com esse médico, era amigo desse médico, e, em tese, essa pessoa pudesse ter aí subtraído esse carimbo, considerando que o próprio médico disse em declaração que um carimbo dele, no passado, havia sido subtraído. E, inclusive, ele até apresentou o registro dessa subtração no passado. Foram 4 ex-vereadores, é isso, doutor? Sim, são 4 ex-vereadores, cujos nomes nós preferimos não mencionar. São 4 ex-vereadores aqui da cidade de Ipatinga. Qual era a participação desses ex-vereadores? Olha, 3 deles usaram o documento e um desses vereadores, além de usar diversos atestados, também foi investigado porque falsificados os atestados para as outras pessoas. E esse falsificador, essa pessoa que falsificava, não sei se era um ou mais, vendia, recebia um valor por esses atestados ou não? Não consta pagamento por esses atestados. As pessoas, inclusive aquelas que fizeram os devidos acordos, as confissões apresentadas, elas falam que procuravam, que já sabia, já tinha conhecimento que havia essa disseminação na nossa região, então já procurava essa pessoa que praticava essas condutas aí, para no intuito de resolver a sua situação, às vezes para viagens, às vezes para passeios. Nós chegamos à conclusão de que foram praticados crimes de uso de documento falso.
já que essas pessoas não estavam indo trabalhar e não havia um motivo médico para isso. A consequência seria a prática, então, do crime previsto no artigo 304 do Código Penal, que é o crime de uso de documento falso. Só que, como nós já mencionamos, a legislação prevê a possibilidade de um acordo de não persecução penal. Alguma dessas pessoas puderam fazer, 16 pessoas fizeram. E é importante a gente ressaltar que para fazer esse acordo é necessário que a pessoa confesse o uso do documento falso. Então, neste caso, todos os 16 confessaram que utilizaram o documento falso e, inclusive, alguns apontaram de onde que veio essa falsificação. Já os outros, o restante dos investigados, por não cumprirem os requisitos objetivos para que fosse celebrado o acordo, foram denunciados e agora respondem ao processo com possibilidade de uma sentença condenatória criminal ao final do procedimento. No caso, os 4 vereadores apontados, eles fizeram o acordo ou se negaram? Alguns fizeram, outros não. Até porque para um deles havia diversos crimes. Então, pela soma, já não seria mais cabível o acordo. Para esses 4 que falsificavam, tem acordo também? Eles chegaram a confessar ou não? Não. Como eu disse, alguns dos componentes do Legislativo confessaram, não todos. E para esses, né, foi possível fazer o acordo. Para outros, inclusive, que praticaram mais de uma vez a conduta, nós inclusive temos um deles que centralizou e praticou e facilitou essas falsidades para diversas pessoas. Para isso não é possível também fazer o acordo, até porque ele já responde a outras ações penais na justiça. E aí, A gente também não vamos falar porque ainda corre em segredo. Doutor, mas é prejuízo para a cidade inteira, né? Porque são profissionais que ficam sem trabalhar, né? Sem dúvida. A gente espera que, né, o exemplo ele parta dos agentes públicos, né? Nós prestamos um serviço à sociedade. E, infelizmente, as pessoas desvirtuam isso, né, achando que dentro do poder público se admite qualquer coisa, até mesmo esse tipo de crime. Blocos.